você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta eu lhe mando o seu também. Mande a carta em que eu dizia o amor não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Olá, bom dia! Ótima segunda para você, mais uma semana começando, tintim por tintim ao vivo aqui pela TV Claré, Semana das Crianças, hein, gente? Tem feriado, comemoração aí em família, né, com os nossos pequenos. A nossa mensagem diz o seguinte: mantenha aceso o seu ideal de felicidade. Trabalhe visando o bem próprio e o bem da humanidade, mas não tenha apenas a preocupação de acumular riquezas que os vermes destroem e a ferrugem consome. Acumule riquezas duradouras, constituídas dos benefícios que presta aos seus irmãos, porque amanhã você receberá de todos a alegria da vitória, auxiliada por você. A alegria do bem que se realiza é o maior tesouro que podemos obter. Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, Da mensagem, né? Tudo que é material, Bom dia mesmo, né? um dia acaba, né? Um dia acaba. Vai. Não é? Por isso que a gente tem que cuidar das pessoas e usar as coisas, não o inverso. Nós temos que ser e não nos preocupar em ter. Exatamente. Né? Ter faz parte, mas não pode ser o nosso principal Consequência, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E, E essa gente, Semana das Crianças, né? Semana das Crianças, claro, a gente quer fazer coisas gostosas para as crianças, mas não precisa ser só Heavy. Só coisa gordinha, né? Pesado, né? Você vai falar assim, como que a gente vai fazer brigadeiro sem ser gordinho? Aham, receita da Michele Crespo. Isso mesmo. Ela amiga. compartilhou no Facebook. E a gente, ó. A gente que não é bobo nem nada, falou, vamos levar lá pro Tintim. Delícia. Michele ensinou o pessoal do Face a fazer brigadeiro de batata doce. Delicioso, Aí gente. a Lê, mais rápido que depressa, foi lá e fez. Ah, delícia. Fiz, experimentei em casa, fez sucesso com as meninas. É opção saudável Então, pra ó, criançada, Pra né? criançada aí que de repente tem, né, tá com uma restrição aí, né? Ou as mães mesmo que querem, né, não Colocar querem uma colocar coisa- tanto açúcar pra criança, Exatamente, né, porque Pra vai quê? pouquinho açúcar, vai açúcar, porém é muito em casa pouco, as não vai o meninas leite gostaram lá, condensado. E no lugar do leite condensado, batata doce, que tá aí um super sucesso, que inclusive hoje a gente tem uma dica, né, do Tintim sobre batata doce É aí. verdade. E no lugar da manteiga, o óleo de Isso. coco ou Ou de girassol. E ó, cacau, eu vim né? assim, ó, Polly, com a bandeirinha do Brasil em homenagem a todas as crianças do Brasil, viu? É muito bem. especial essa semana. E a gente vai ter muita novidade aqui, inclusive o Huguinho, né? Pois é. Quarta-feira. Gente, Vai aguardem. estar aqui, ai que emoção. Vamos brincar muito. Pois é, né? A gente vê ele na televisão, agora a gente vai ver ele pessoalmente, né? Gente. Muito bem, além da nossa receita de brigadeiro de batata doce, que não é nossa, mas está compartilhada com Isso aí. vocês, tá? Nós vamos falar hoje de dermatite, por isso a Mariana Luquim está aqui com a gente, o dermatologista. Bom dia! Bom dia. Tudo bom? Obrigada por você ter vindo com a gente. Nós vamos falar de várias coisas, mas uma delas é a desidrose. Palavra difícil, né? Isso, é uma palavra bem difícil, mas é muito comum entre as pessoas, né? Ela fica mais na mão, né? Nos Isso. pés. É uma patologia que acontece principalmente nas mãos, no pé, pode coçar, pode irritar e pode atrapalhar no dia a dia das pessoas, no trabalho. É difícil de sarar? Não é difícil de sarar, mas tem como sarar. Tem tratamento, tem tratamento. Aproveita e já vai mandando sua pergunta pra gente, tá bom? Mariana vai responder tudo pra gente. Olha quem tá aqui comigo. Bom dia, Nancy. Bom dia, pessoal. A Nancy tá dose dupla. Ela vai estar hoje e amanhã. Por quê? Porque às vezes a gente ensina, por causa do nosso tempo, coisas muito mais fáceis de fazer, não é? E o pessoal que já tem prática fala assim, mas eu queria aprender uma coisa mais difícil, mais elaborada. Pois hoje chegou a vez. Nós vamos fazer o ursinho, vou lá buscar o Tintim. Ai, que lindinho que ele tá, gente. Esse aqui, ó. Lembra que a gente escolheu o nome dele? Então ficou Ursinho Tintim. Ele tem a versão menino e a versão menina. Olha aqui que bonitinho. E eu fiz com duas opções também de você usar. O bolsinho mais largo para colocar a chupeta.
ou bolsinho só de enfeitinho mesmo, tá? Então a Nancy vai ensinar passo a passo hoje e amanhã para você fazer com calma e aprender todos os detalhes, senão fica muito corrido e você ver mais ou menos como é que funciona, tá bom? Pra gente poder e dar tempo da pessoa fazer ainda pro Dia das Crianças, né, Nancy? Dá. Dá, porque é com feltro. É. E E feltro eu vou, é fácil, né? vou dar as diquinhas de como fazer o trabalho, de Tanto como o ordenar. Tintim como a A Tintim. Tintim. A gente vai ter as duas As opções duas aqui na versões. mesa. E a gente eu ainda coloquei outras opções que depois, à medida que a a gente gente vai vai vendo, vai mostrar. E aí o linguarudo pra vocês. Olha, Lê. Que lindo! Olha. Nossa, Nancy. Esse é feito em tecido já, E que como a chama gente esse faz tecido piquê. mesmo? Piquê. O Ai, piquê, adoro esse tecido. que é Nossa, pra parece colocar em de berço. loja. Pra Né? colocar Não em parece? berço Gente. infantil. Dá tá? até pra você colocar a criança Isso. apoiadinha aqui, ó. Exatamente. Ah, Ela vira um sentadinha. travesseirinho, apoiadinho, Ó. tá? Mas esse é pra uma Amém, próxima oportunidade. Esse a gente faz um outro dia. Esse é bem mais difícil, assim, em Trabalhoso, termos né? trabalhoso, porque ele tem bastante recorte. Uhum. E esse você tem que fazer na máquina. Dá pra fazer à mão, óbvio, mas a costura pra fazer à mão No tem tecido, que ter, né? tem que ser uma ter boa bem, costura. bem costurado, porque senão ele esgarça depois na medida que você vai enchendo. Muito bem. Já volto aqui com a Nancy. Anota todas as coisas hoje. Fica ligadinho com a gente. Essa semana tá muito especial o programa. É sempre especial, né? Mas com o Dia das certeza. Crianças, Semana das Crianças, a gente fica mais feliz, né? Mas bem. Mas nem só de criança vive o nosso Tintim, né, Mariana? Mesmo. Vamos falar de assunto que, na verdade, interessa para as mamães também, para as vovós. A desidrose pode afetar as crianças ou é outro tipo de dermatite que a gente vê nos pequenininhos? A desidrose pode acometer as crianças, principalmente aquelas crianças mais alérgicas, que têm a dermatite atópica, que é muito comum no nosso meio, mas elas também podem acometer os adultos. Normalmente, quando acomete os adultos, tem o fundo que é alérgico, mas também tem o fundo emocional e ligado. Aí ficou difícil, hein? Porque quando é só uma coisa que a gente toma um remédio e resolve, fica fácil. Agora, quando tem que cuidar da cabeça, aí às vezes demora mais um pouquinho, né? Porque a pessoa Isso. precisa buscar ajuda, né? Aí tem que buscar a ajuda de um psicólogo para ter um equilíbrio, para no dia a dia não passar tanto estresse, não ficar tão preocupado com coisas que às vezes tem como ser resolvidas de uma forma mais tranquila. E tem que ser resolvidas para não atacar o próprio corpo e não acabar interferindo na pele, apresentando essas lesões, piorando as coceiras e acabar atrapalhando no dia a dia, até no trabalho, inclusive. Pra gente entender um pouquinho melhor, porque a gente tá falando aqui de desidrose, é uma dermatite, a gente fica colocando esses nomes aí, a gente fala, gente, que será que é isso, né? Fico pensando você aí, que eu fico pensando aqui também. Então, a gente separou algumas imagens da internet, tá? Tanto das mãos, como ficam as mãos e como ficam os pés de quem tem essa dermatite, que é a desidrose. Vamos ver? A gente vai só mostrar umas fotinhos. Sempre fica assim, inchadinho, vermelhinho, com essas manchinhas vermelhas? Normalmente são lesões simétricas, que são aquelas chega a bolinhas com machucar. água mais parecidas com essa, que são aquelas bolinhas de água que ficam na lateral dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. E podem coçar, né? E às vezes pode coçar e muito. E como Olha, que ela... agora eu descobri que eu já tive isso. Então, Pouco tempo. olha, tá vendo? Muito comum, são doenças muito comuns de pele, que a gente pega Mas com grande sumiu. frequência no consultório, né? E essas E lesões... assim, não é nada que eu peguei, fui na piscina, no clube Não. e voltei como se fosse micose. É a gente que desenvolve. Essa lesão é a gente que desenvolve, mas o diagnóstico diferencial dela é a micose das mãos. Então, por isso que se você tiver com uma lesão dessa, você tem que ir até o médico dermatologista para ele avaliar Se não é micose. e ver se não é micose, se é só uma desidrose mesmo. A desidrose, ela tem um fundo emocional e ela pode também provocar infecções, irritações. Porque fica machucado, né? Porque fica machucado e acaba tendo uma infecção por bactéria. E pode sangrar, pode formar bolhas e atrapalhar no dia a dia. Aí você vai lavar uma louça, acaba irritando, Porque tendo usa aí dificuldade. tem contato com detergente, com sabão em pó, com produto de limpeza, né? Acaba machucando aí aonde
não tá aberto, né? A gente pegou algumas outras fotos também da dermatite atópica. É diferente. Isso, são lesões diferentes. Dermatite atópica é diferente da desidrose, mas elas estão ligadas. São dermatites, Normalmente, né? quem tem desidrose tem a dermatite atópica, que é o quadro alérgico, né? Que começa na infância, principalmente a partir do 3º mês de vida. Ah, judiação! Deve ser bem difícil quando criança pega. Isso, quando coça é muito difícil, mas controlar, normalmente né? a Controlar. criança começa a apresentar a própria coçadura a partir do 6º mês. Essa é uma lesão bem típica de dermatite atópica, meu que Deus. acontece no rosto da criança, que é o primeiro local acometido. Tadinho. E é depois- porque ela é alérgica? Porque ela é alérgica. Qual é a causa primária? É a genética, normalmente é o pai ou a mãe Ou os que avós, herdou, né? os avós, porque é uma doença dominante. Mas também tem o fundo que eles ainda estão investigando, que tem outros fatores ambientais. Porque hoje em dia, com o país, o mundo está sendo muito industrializado, as mães estão cuidando demais do filho, estão A gente já protegendo falou disso, né, muito. gente? Não olha. criando a imunidade suficiente, aí as crianças estão sendo mais acometidas, principalmente na classe média. E 60%, 70% das crianças de 3 a 10 anos apresentam esse tipo de lesão. E É aí, muito que comum. tipo de tratamento faz com a criança? Porque não dá para levar a criança de 6 meses pro psicólogo, né, tadinha, né? Mas aí, nesse caso, não tem a ver com o Não. emocional, é alergia mesmo. É remédio, pomadinha? Aí são pomadas, são loções, cremes. Depende do grau de intensidade que está a lesão na criança, de qual é a idade da criança, para saber qual é a medicação utilizada para ela em específico. Mas o mais importante de tudo é que muitas crianças elas ficam com as manchinhas brancas, esfareladas e coça muito. Então você tem que hidratar a pele muito da criança com hidratantes específicos, não aqueles não com adianta cheirinho, comprar na farmácia, né? né? Não aqueles de cheirinho de perfume, o mais neutro possível, e lembrar daqueles cuidados básicos que a criança tem que ter. Por exemplo, um banho por dia. Ah, vovós! Vocês estão escutando a dermatologista falar um banho por dia, adulto também, né? Adulto também. Ficar passando sabonete, gente, tira toda a proteção da pele. Eu já escutei isso Exatamente. milhares de vezes. E não tem nenhum creme que é igual à nossa proteção, né? Exatamente. Ninguém Natural, recompõe, né? ninguém. Porque aí você tira a barreira de proteção, a pele acaba ficando suscetível a infecções, a alergias, a piora do quadro de coceira. Sem ser banho muito quente. Tem que ser um banho mais rápido, um banho morno. Sabonetinho assim, só uma vez por dia. Eu tô dizendo isso, gente, porque eu vivo brigando com as vovós, falando assim, dá outro banho no neném. Eu falo, não, ele já tomou banho hoje. Ele vai tomar banho de bacia, só lavar o pezinho e a mãozinha roxinha. Exatamente, é o correto. Olha só, É tá o vendo? correto. E evitar as buchas, né? Que muitas mães, nesses momentos, começam a esfregar a criança com bucha. Não faça isso, mãe, Arear. evite bucha. A não ser que a criança vai brincar na areia. Eu faço, Um pouco eu dou. sujo, mas não. A bucha, ela tira o manto de proteção da pele e piora também. Mas aí no o arear, né? Porque eu uso esse termo em casa, eu tenho arear, a Luísa. moçada. Eu sempre areei as meninas. A Isabela não deixa mais, né? Eu falo, deixa eu arear você. Então, assim, de sábado eu pego pra dar uma areada na Luísa. E aí, a bucha, por exemplo, que aí eu lavo o cabelo, eu hidrato, eu limpo a pele, enfim, eu faço tudo, brinco de boneca, né? Corto as unhas, faço tudo. Dá areada, Só né? que aí a bucha, por exemplo, né? Só no pezinho, assim, aí pode, né? Nas Então, unhas. se ela brincou na areia, se ela sujou de fato, aí pode, nas unhas. No pezinho não tem problema, mas no corpo, restante do só corpo, a espuminha do só a sabão. espuma do sabonete, de preferência sabonetes neutros, líquidos, que também não danificam tanto a pele, né? Aí você pode passar o sabonete nas áreas de axila, virilha, bumbum, não tem problema nenhum. Tá. Mas do Não restante pode não. ficar Nada de bucha. repassa, sabonete de novo, E Luísa, repassa, aqui, ó. achando que, né, que quanto mais lavar, mais limpinho vai ficar, né? Bem diferente da brotoeja. Brotoejo, sim, são outras São lesões. outra que sempre lesão. são essas lesões, essas dermatites, esses eczemas, que são tudo lesões similares, né? São muito parecidas uma com as outras. A urticária mesmo, A né? urticária é muito parecida, porque tem o mesmo fator de imunológico, né? Mas por isso que o importante é quando Procurar a o criança médico. tá com essa lesão, tá com uma lesão diferente, vai no médico, não fica vendo receitinha Fica que a achando que vizinha é só de passou. calor, Só, né? só a só de brotoeja calor. de calor, Que né? Que agora agora vem o entra o calor, período. geralmente
Praticamente todo mundo A brotoeja piora. A dermatite atópica, para crianças que suam muito, também piora. Mas a dermatite atópica em si, É no ela inverno. melhora no calor e piora no inverno, porque Porque a umidade resseca. do ar tá menor. Então resseca mais a pele e piora. É assim E tô mesmo. pensando numa criança, tá? Num bebezinho lá com 6 meses que ficou com essas bochechinhas todas vermelhinhas, que corta o coração da gente. Fazendo tudo direitinho, acompanhando o remédio. Sara cura ou ela vai ter momentos que ela vai voltar? Isso é uma pergunta muito importante que todas as mães fazem Porque a no gente consultório. Ah, tudo bem, Cura tá? logo. Ficou doentinho, mas a Volta gente mais. vai cuidar. Mas sarou, curou? Então, aí que tá. A dermatite atópica, ela não tem cura, mas ela tem uma melhora progressiva do quadro. Ela começa com 3 meses, vai evoluindo 6 meses, 1 ano. A fase de atividade maior dela é com 1 ano e meio, mais ou menos, uns 3, 5 anos. Depois, a partir dos 12 anos, quando ela começa a entrar na fase da puberdade, começa a melhorar. Em alguns casos, ela some sozinha. Desaparece. Desaparece. Do jeito que veio, vai. Do jeito que veio, vai, mas as crianças sempre têm alguma reação associada. Uma asma, uma rinite, alguma outra alergia associada. mesmo. E quando ela pendura até a fase adulta, também, aí são raros os casos, são mais difíceis, mas tem Pode também. voltar. E aí também pode voltar. Então é uma doença que ela tem o controle, é uma doença crônica que a gente chama. Ela tem o controle, por isso que você sempre tem que estar cuidando, sempre tem que estar orientando o seu filho para ele não ficar passando estresse, nervoso, com esse tipo de lesão, porque tem tratamento e os sintomas melhoram significativamente com excelentes resultados. Muito bem, gente. Tem que cuidar dos pequenininhos, não é? Verdade. Dos pequenininhos e quando eles crescem assim também. Tem que cuidar também. Fazer que nem a Lê, da Mariada. Tadinha da Luísa. Vamos lá, Lu, Ariá. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho, tá bom? No próximo bloco, vamos começar a fazer esse brigadeiro de batata doce. delícia. Super curiosa, quero experimentar, gente. Não provei ainda. A Lê tá falando que é bom, eu acredito, mas quero bom. experimentar. Vocês sabem que a formiga aqui não é fácil não, né? Ah, esse aqui pode. E vamos começar também o nosso urso Tintim, tá bom? Lindo. A Nancy vai ensinar pra gente hoje. Tudo isso no próximo bloco. Você aproveita, manda mensagem pra gente, liga pra cá, 2111 7000. O nosso WhatsApp é o 994644958. Estamos esperando sua mensagem. Tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. Eu volto aqui da cozinha com o nosso brigadeiro de batata doce. Mas, gente, não tá Olha perfeito esse brigadeiro? Olha aqui, Tá olha bonito, aqui, olha hein? aqui, tá bonito? Ah, molinho. Tá É bonito numa isso aí. só. Pode. Esse aí Olha lá, ainda deixa eu ver dentro, Paulo. Deixa eu ver. empanou Eu enfiei na com boca chocolatinho. inteira. O meu fez assim. blum. Gente, tá bom isso aqui, hein? Bom, né, né? Paulo? Olha, eu sou Bom. meio chato pra brigadeiro, pra mim tem que ser brigadeiro tradicional, né? Mas, É. nossa, Então, a Alessandra fez e comi aprovado, viu? É outra textura na Outra boca. coisa, mas é bom. Mas o gostinho, fala, lembra Mas o bastante. gostinho de brigadeiro. Super gostoso, com bastante gosto de cacau. A textura, que a gente tá acostumado com aquele brigadeiro de mastigar. Esse de batata doce, ele meio que desmancha na boca, desmancha na boca. não é? Mais poroso, assim. Porque não tem leite condensado. É outra textura. Tô pensando aqui na criança que Mas é nunca bom. comeu aquele outro brigadeiro. Se falar que é esse aí, Gente, eu dei pra come na boa. Isabela, que é uma formiga. Minha Isabela, já mocinha. Ela saiu do banho ontem, eu peguei e falei, olha, Isabela, coloquei um na mão assim e dei pra ela. Falou, nossa, brigadeiro? Tipo, em Porque ele é pleno bem domingo, escuro, né? né? Fica À parecendo noite. brigadeiro Falei, normal, pode comer. né? Ela colocou na mão e falou, nossa, que gostoso. Quando ela terminou de comer, eu falei, então, batata doce. Ela amou o brigadeiro. Muito bom. Muito bom. Eu achei Gostei bem bastante. bacana. Ó, a Mi Crespo tá de parabéns aí pela receitinha, viu? Mas antes, a gente vai falar pra você da nossa matéria-prima aqui. Isso. Nós, A nós nossa- o casal, foi lá no nosso parceiro, né? No É. Tamaru. Mercadão No World Mercadão. Center. Mostrar pra você justamente a diferença da batata doce. Isso Tem aí. mais de uma? Tem. sim. Roda pra gente ver.
batata Celso. doce. Acho que eu vou levar um Esse pouco aqui de pra batata fazer. aí. Nossa, aqui é uma delícia. E no Ao Ponto de hoje eu vou falar sobre batata doce. Que delícia, hein? Quem não gosta, hein? Adoro batata doce. Dá pra fazer bolo. Doce dá de batata. Doce de batata, até brigadeiro, gente. Isso eu vou ensinar lá no Tintim por Tintim. Isso Legal. mesmo. E olha, essa daqui e essa aqui é a batata rosa, que muitos chamam também de batata roxa, mas ela é branquinha por dentro. E essa aqui é a batata branca. São duas batatas que a gente encontra com muita facilidade, né? E utilizada muito hoje em dia, todo mundo aí malhando, né? Cuidando aí do corpo. E ela é um carboidrato excelente, sabia, Celso? Pra massa muscular, Índice né? glicêmico super pequeno, super baixo, né? E faz um super bem aí pra você ganhar a massa muscular, ó, gente. Eu É vou um começar. açúcar que ajuda, né? Ajuda, não dá É aquele energia pico de rápida. insulina, tem muita proteína. Agora, entre as duas, sabe qual que é a mais calórica? A roxa. A roxa, a Rosada, rosada né? é a mais calórica, mas cada 100 gramas tem 95 gramas, 95 de calorias e essa daqui 92. A diferença é bem pequena. E o sabor dessa aqui ganha, viu? É mais E é docinha, muito fácil gente. de achar, né? Muito fácil de achar. No Brasil, a gente tem aí uns 4 tipos que a gente acha com bastante facilidade. Então, eu tô vendo outros aqui, Alessandra, ó, parecida com essa. O que é essa daqui? Essa aqui é difícil achar, viu, gente? Mas aqui, ó, tem. É a batata, essa é a verdadeira batata roxa. Roxa. Ah, ela é roxa por dentro. Dentro, ela é roxa, lembra até um pouco a beterraba, sabe? Faz aquele doce de batata roxo, assim, né? Que fica roxinho, que faz Ah, aqueles que legal. docinhos, delícia. Mas é mais Então, difícil de achar. é mais difícil de achar essa daqui. E é um pouco mais calórica também, porque ela é mais doce do que essas duas aqui. Mas é Legal. excelente aí para fazer várias coisas também na culinária. Tanto doce como salgado, né? Você pode usar batata doce. Boa. Tem bastante Delícia. prato. Eu vou levar para fazer o doce, essa batatinha roxa aqui e vou ensinar para vocês no Tintim por Tintim. Muito bem, gostou? Então Legal, temos hein? temos vários, né? Mas aqui É. com mais facilidade, 3 tipos de É. batata. A Alê trouxe a batata branca com a casquinha roxa, Que tá? a gente chama de batata, popularmente, a gente chama de batata roxa, porque a casca é roxa, mas a roxa mesmo é aquela outra A que eu última mostrei, lá, né? Que é Aquela roxa última, por dentro. que ela é parece uma roxinha por beterraba dentro. Isso, dentro. lembra uma beterraba que é uma batata doce lá do Nordeste e que lá Super também tem saborosa, uma né? branca, que aí chamam de amarela também, mas essas duas, a branca e a que pode ser chamada de amarela aqui também, e essa roxa, que é a casquinha só roxa, é assim, Uma a gente rosada, encontra eles falam daí, né? rosada também, É, isso, a batata rosada. rosada. E uma coisa, a rosada, ela é mais docinha. E o ideal, para quem malha aí, a gente agora tá maromba. malhando aí, ó, na essência do corpo, hoje a gente já foi. Projeto a gente come Tanquinho. a Projeto Tanquinho, é. A gente come a casca. Vou mandar o Celso lá na minha casa, no tanquinho lá, ó. É. Lá, já é tanquinho. Não vamos sei se lavar vai a ser roupa. tanquinho moderno, de um Lavar gomo roupa. só, ou dois, né? Não sei. Não, você tem que ser tanquinho. Tá bom. Vamos lá. Então, vamos anotar os ingredientes, que são pouquinhos aqui, ó. pra gente Cuidado já- pra não perder a receita. Isso aí, ó. Piscou, passou. Brigadeiro de batata doce. Ingredientes: uma batata doce média cozida e amassada, 1/3 de xícara de açúcar ou adoçante, 2 colheres de sopa de cacau em pó e 1 colher de sopa de óleo de coco ou girassol. Viu só, gente? Rapidinho, tá? Nossa, pouca Vou coisa, colocar né? na Vou vir nossa pra cá. página durante a tarde pra você, se perdeu, anotar de novo. Essa batata tá cozida como, Alê? Olha, essa aqui eu cozinhei porque eu comprei grande, então eu cortei no meio e cozinhei na panela de pressão. Abriu a fervura, 5 minutinhos, mas o ideal é você cozinhar ou no micro-ondas ou assar. Até porque senão você perde bastante os nutrientes dela, tá? Então, assa. E assada, acho que dá pra fazer o brigadeiro, porque ela vai ficar molinha do mesmo Fica jeito. molinha. Ela também. só o processo é um pouquinho mais demorado pra ficar molinha, porque ela tem que ficar bem molinha mesmo, tá? Assim, ó.
No micro-ondas, conta aí, Celso, que você faz lá pra gente comer. Micro-ondas você cortou no meio, coloca ela de boca para baixo, pode pôr até um pouco de água. Um prato, no né? prato, Põe assim, no prato. E aí 5 minutos de micro-ondas potência alta, tá pronto. Você pode até Depende colocar... se tá muito seco, maior ou grande e tal, mas é 5. Coloca 3 minutinhos, aí vai lá com o garfinho, dá uma espetadinha. Não deu, Se eu coloca cortar mais. ela em menor também, em fatias mais aí é mais grossinhas, rápido. rapidinho, né? 2 minutos, Você corta ela em fatias com uns umas 2 fatia dedinhos. grossa, isso. Rapidão, tá pronto. Eu vou começar a comer gostoso, batata doce também. Quero ficar com vários gominhos. Eles estão aqui, eu só não consigo ver. Lá em casa agora que vende batata. Tá tudo aqui embaixo, né, Poliana? Eu lembrei de uma menininha que estava em casa esses dias, aí ela falou assim, mas eu tenho vários gominhos. Quando eu sento, faz 1, 2, 3. Eu dei tanta risada, adolescente, gente. Senhor. Ai, Jesus. Mas é assim mesmo. Mas, ó, aqui... Cozinhou a batata, descascou. Amassou com garfo, né? Descasca a danadinha. Descasca, come a casca. Eu vou descascando e comendo a casca. Que tem bastante muito nutriente na muito casca. Muito nutriente. E aqui, ó, o chocolate cacau. O cacau, esse aqui, não é o chocolate em pó. Mas se quiser usar o chocolate em pó, pode também, aquele 50% da caixinha vermelha, pode usar também. Esse aqui fica um pouquinho mais amarguinho. Você gostou, Eu Polly? gosto assim. A Polly gosta de mais amarguinho. Senão fica muito doce. A batata já é doce. Vai um pouquinho de açúcar. 1/3 de xícara de açúcar. Pouca coisa. E uma colher ou de óleo de girassol ou de óleo de coco. Tá? É só isso aqui. Agora nós vamos lá, ó. Ligar nossa panela. Fogo baixo, viu, gente? Fogo baixo. Melhor você usar esse aqui mais durinho, é né? verdade, Celso. Esse aqui, ele não vai aguentar a pique pegada aqui, aí. Pegada aqui, que tem que ser mais firme. Que a batata, embora ela esteja bem molinha... Ah, já me avisaram aqui, gente, que eu tô com... Ó lá, ó. Tá dando pra ver aí? Tá, agora tá dando lá, ó. Tá misturando. Então, ó, vamos lá. Tá vendo? Porque ela tá molinha, mas ela é firme, né? Mais pra cá. Elias, se fosse o seu, eu ia com uma colher de pau. Mas ela vai... Ó, daqui a pouco já tá derretendo o açúcar. O açúcar derrete, aí ela já dá a textura muito rapidinho, viu, gente? Então, ó. Qual que é o ponto, Ale? O ponto... Porque aí é aquela coisa, você tem que deixar ela dar uma secada aqui. Tá. Então, assim, ela vai ficar um pouquinho... Porque você vai ver que como o açúcar vai derreter... Ela vai ficar um pouquinho úmida. Então aí você vê que ela não... Ó, tá vendo? Já tá dando... Tá escorregando aí, né, Celso? Não vai enrolada aí, né? Aí ela não... Oi? Pode usar também. Pode, é óleo que não dá sabor. Óleo que não dá sabor. É que normalmente... Só de soja que não é muito legal pra isso. O de milho é bacana também na culinária, viu? É que o... Só pra não dar sabor mesmo. Também, canola, pode ser também. Aí, ó. Já tá dando uma liga. Já tá dando a liga, tá vendo? Por quê? O açúcar derreteu, o açúcar é o que dá a textura aqui, viu, gente? Pra depois a gente conseguir levar pra geladeira, porque tem que estar totalmente frio pra poder enrolar depois as nossas bolinhas, tá? E ele já dá, deixa eu espiar aqui de perto. Ele dá ponto logo, né? Ele dá ponto rápido. Acho que eu vou até querer a colher de pau agora. Porque essa colher aqui tá bem grandona pra essa panela. Então, vou deixar aqui do lado se eu precisar. E a textura dele é como você falou, né, Polly? É uma textura, ó, ficou melhor mesmo. É uma textura, assim, mais... Cremosa. Cremosa. Cremoso. Né? Imagina aquele... opa, entrei na frente. Imagina aquele brigadeiro de colher. Isso. Que fica cremosinho assim. Essa textura, só que dá pra enrolar. Exatamente. Né? A Ale vai aqui fazendo muque. Ó, já tá quase no ponto aqui, viu, Polly? Ó, tá vendo? Depois ele começa, o ponto de enrolamento é quando esfria. Esfria na geladeira. Totalmente. Aí você leva pra geladeira por pelo menos, assim, aqui vai ficar um pouquinho menos, a gente vai colocar ali no freezer um pouquinho, mas pelo menos 1 hora na geladeira, ficar bem friozinho, aí você vai enrolar ele no prato. Isso, a gente já coloca ele num prato para colocar na geladeira. Ó, aqui já deu ponto. Ó lá, ó. Ele até dá uma grudadinha no fundo, lembrando o nosso brigadeiro, ó.
tá vendo? Mas ele é mais cremoso, né? Fácil de fazer, né? E isso aqui dá pra usar até pra fazer um recheio, viu? Tô achando Um também. recheio de bolo. Sabe aquele bolo de chocolate que nós fizemos aqui também? Vegano? Então, dá pra usar aqui, ó. Quer fazer um bolo recheado aí, mais Depois com aquela saudável, mais calda. funcional? É. Aí, ó, prontinho. E vamos esfriar. Pegar outro prato. Agora é só esfriar. Pode ser até aquela ali, viu, Celso? Aquela... Qual? Essa cumbuquinha que eu já Não, deixei. não quer espalhar ele pra ficar mais Espalhar, acho fácil? que esfria pode mais ser, rápido, né? viu, Assim, Ale? mais rápido, né? Então vamos lá. Agora eu vou precisar dessa outra, viu, Celso? Pra raspar bem, você não pode porque- deixar nada, né, gente? Opa, tá na mão. É, porque aqui todo mundo vai render Protesto, bastante, protesto. né? Tem um monte de fiscal dá aqui. quanto, mais ou menos, Ale? Olha, Vai depender do tamanho da sua batata, né? essa, na receita tá o quê? A batata doce Média. Média. Então, assim, aproximadamente uns... Se for do tamanho que você fez, eu não fiz pequenininho não, né, Bora? Fiz grandinho. É, uns um 15. brigadeiro normal. Uns 15 aí, Porque tem gente que vai aquele brigadeirinho pequenininho assim. E então aí dá até mais. Mas nesse tamanho normal de brigadeiro, dá uns 15, assim, 15, 20 brigadeiros. Vai render aqui. Aí eu passei aqui no chocolate raladinho. Mas você pode passar naquele granulado que é 100% cacau. Que fica bonitinho, aquele No quadradinho. Coco. No coco. Você Legal, pode fica bonito. passar até no açúcar demerara, que fica bonito também. Enfim, aí... Ou passar só no chocolate em pó. Que também fica parecendo uma trufinha, né? Aí vai lembrar até uma trufinha. Muito bem. Tá? Então agora é só deixar ele aqui pra ele dar uma esfriada. E depois vou colocar na geladeira um pouquinho. E depois a gente enrola o restante aqui e passa no chocolate. Vou lá Só no alegria. artesanato hoje, brigadeiro. Sem Só que a gente não peso tem na nenhuma criança consciência. pra comer hoje aqui, né? Vamos comer só nós, né? Hoje criancinhas nós. aqui, Hoje as criancinhas são Criancinhas que já passaram um pouquinho da infância, mas de coração continua criança, né? Já tá sexagenária, Isso é bobagem, né? a criancinha. Bom, hoje nós vamos não, né, gente? Eu Vamos. tenho mania de falar isso, né? A Nancy vai ensinar a fazer esse ursinho que a gente colocou o nome dele de Tintim, tá bom? Olha que lindo. E ele mexe os bracinhos ainda, viu? Ele é articulado, tá? E as perninhas são soltinhas Isso, pra e você brincar. Pra criançada brincar e Adorar, né? Então anota os materiais pra gente fazer o urso Tintim. Ursinho, materiais, feltro liso e estampado, linhas nas cores dos feltros, caneta mágica, fibra siliconada, tesoura, alfinetes, cola siliconada, gabarito e botões da Ricker Bolt, fita de príncipe e princesa, linha 10 e feltro bege. Muito bem, gente. Eu tô mostrando aqui pra doutora que é feltro tecido. É esse tecido aqui que a gente encontra hoje em todos os lugares, né, Nancy? isso. Compra casa de tecido e casa de artesanato, vende o Vende feltro. o feltro. O feltro a gente vai encontrar estampado, tá? Vai liso, encontrar liso, tá? que é o rosa aqui. O rosinha é o liso, Ó. tá? A gente vai encontrar em estampas floridas, tá? De estrelinha, ó. De todos. A gente já estrelinha. mostrou aqui vários Vários tipos. tipos. E esse que tá maravilhoso, esse azul, Esse é hein? liso, mas ele tem os risquinhos tipo tijolinho, tá? Ele Como que ele chama isso? trabalhento. Como fala isso? Não, é um feltro trabalhado só. Ele é Que lindo. não é estampado, ele é liso, mas ele vem em forma de tijolinhos, tá? lindo. Parece uma paredinha. Ele tem cor de rosa, ele tem amarelinho, ele tem azulzinho, então ele é bem cor bebê para fazer Decoração trabalhos de quarto de de decoração criança, de fica quarto. lindo. Eu acho bastante no ateliê da costura, ali na Avenida 1, com a tem esse Avenida aqui. 7, com a esquina quase com a Rua 1. Tem, ela tem bastante. E aí, essa daqui, ó, que eu fiz com o menino, em vez de fazer cor-de-rosa, porque todo mundo fala, é rosa, Menina rosa, só rosa, né? Eu também sou então, contra isso. eu fiz amarelinho, no tom amarelinho bem pastel, que é os tons de bebê, né, que a gente chama, e coloquei o rosa. Aí eu trabalhei com Aquele o feltro, ali, né? Ó, isso, estampadinho de de florzinhas. rosa, com florzinhas, tá? Lindo. E aqui eu pus a opção de fazer o bolsinho maior para colocar chupetinha, tá? Então que você graça. tem- a criança pode guardar a chupeta dela aqui dentro. E aí você esconde o urso e some com a esconde- chupeta. Também
Não, né? Ai, Poxa a vida. gente ouviu cada coisa aqui da Tadinho. chupeta. Então é mais ou menos isso para vocês verem, tá? Muito Bom, bem. A gente os- vai deixar todos os moldes Isso. na página. Tem molde do urso, tem molde de todos os detalhes, Detalhes. perninha, pezinho, né? Bracinho, Inclusive, nariz. inclusive aqui vocês veem aqui, ó. Eu fiz olhinho nesse aqui fechadinho. E nesse aqui eu coloquei olhinho de botão. Vocês têm as duas opções para fazer, Se é tá? uma criança que está na fase de tudo na boca, faça bordado. Faça bordado, Não exatamente. põe no botão Não que ele põe vai o arrancar. botão. Não, apesar que você prende bem antes. Ah, você não conhece tá? o Miguel. Mas como a criança, por isso que eu tô falando, a gente prende bastante. Mas tá? é arriscado. Mas é arriscado porque criança é criança e criança gosta de Não tem jeito. fazer Arrancar arte, tudo. né? Melhor prevenir. É fazer arte. Então, por isso eu falo, no caso, se for dar para bebê, principalmente bebê, eu fiz a opção do olhinho fechado, tá? Então, o olhinho fechado, inclusive, ó, eu deixei até o molde para arriscar. Deixa eu já ver aqui. Acho Ele que tá eu no coloquei. transparente, né? Eu coloquei no acetato, tá? Então aí você só vai vir com a canetinha, aquela canetinha que apaga, Desaparece. que eu já mostrei pra vocês, que é essa daqui. E bordar Vai depois. riscar, e isso tudo, esses bordados, essas coisas a gente vai ter que fazer antes da montagem do urso. Então é isso que eu vou hoje dar os detalhes pra vocês. Porque é exatamente isso que o pessoal se confunde. Eu bordo antes, Bordo eu bordo depois. depois, eu ponho antes de eu encher, eu ponho depois que eu enchi, entendeu? Então a pessoa fica na dúvida e às vezes faz as coisas erradas e fica com o olho torto, tá? Então vamos fica ensinar. um pra cima, outro pra baixo. Então é por isso que hoje a gente vai fazer, hoje e amanhã, pra dar bem os detalhes pro pessoal não se perder na hora da montagem. Bom, tá? nós vamos fazer um intervalo rapidão. Fica aí com a gente. A gente volta aqui para mostrar mais uma etapa do nosso urso Tintim para voltar a conversar. Doutora Mariana que tá aqui, aproveita, manda suas perguntas, suas dúvidas. Tem dúvida aí, tenho certeza, milhares. Manda pra gente, tá bom? É um minutinho, a gente volta já. Não tem fim. Eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por Tintim de volta, voltamos aí no detalhe do nosso urso Tintim. Tô com a Tintim aqui no colo, gente, vou ficar com ela aqui. Vamos ensinar então, gente, os moldes, como eu já falei, tudo lá no nosso site, tá? Já vou postar hoje para você começar a fazer. Se tiver dúvida de alguma coisa da montagem, aproveita, manda a pergunta que a nossa volta amanhã pra gente encerrar, tá bom? Aí a gente responde as dúvidas no ar. Vamos lá. Então vamos. Então, ó. Primeira coisa. Primeira coisa, eu vou imprimir o molde. Eu fiz os moldes na folha 4, então ele vai sair em tamanho natural. Então a pessoa vai imprimir, são 2 páginas, tá? Então essas 2 páginas, uma vai vir só o corpo, ursinho. só o ursinho, tá? E as outras vão vir com os bracinhos, as perninhas, o focinho, Ó, focinho, tá? tem coração, Então, eu vou tá? dar várias... inclusive lá eu coloquei 2 tipos de focinho, porque tem mamãe que não gosta de fazer focinho coração. Então eu fiz o focinho mesmo, igual do urso redondinho que vocês veem aqui no bastidor, tá? Então eu pus as 2 opções, porque a mamãe às vezes não... Ah, não, vai ficar muito feminino, né? Aquela coisa de... Então, para evitar, tem a opção lá já no molde riscadinho para a pessoa fazer. Vamos riscar? Isso. Aí, o que eu fiz? Como vou, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com quantidade, faço bastante para vender, então eu já risquei no acetato. Quem vai fazer Quem pouco, vai fazer só no pouco, papel tá bom. pode fazer no papel e já do papel pregar com um alfinete e trabalhar no feltro, tá? Então o bracinho, que é o que muita gente tem dúvida da bracinho, perninha, que lá eu escrevi 2 vezes. Ah, eu tenho que tirar essas 2 vezes, fazer o molde, inverter e fazer o molde? Dobra o Não feltro, necessário. né, gente? Dobro o feltro, tá, ó. Eu dobrei o feltro na medida que eu preciso do meu molde, ó. Tá? É que o acetato não deixa ver muito, Põe aqui, ó, esse vermelhinho, tá? que você já cortou. Ó, Eu vou pôr o vermelhinho aqui em cima, ó. tá vendo? Vamos pegar uma peça só pra você conseguir ver bem. O feltro dobradinho, coloca o molde. Ó, coloquei o molde, vamos supor que isso aqui seja o seu molde de papel ou do acetato, tá? Eu coloco o molde,
tá? E Risco. venho com a canetinha, aquela canetinha mágica. Se eu não venho tiver aqui, essa, posso fazer com lápis posso bem fazer fininho. com lápis bem fininho, mas sempre tomando cuidado. Na hora de cortar, tem que cortar tudo. Aí eu risco com a caneta. Então, por exemplo, aqui no caso do feltro, ele desliza. Então, você tem que tomar cuidado, tá? Para não perder o risco. Feito o risco, Vamos cortar. eu venho aqui e corto, tá? Eu corto. Eu posso até deixar com acetato dentro, que não tem problema, que aí eu vou acompanhar. Então, lembrando sempre, quem anda é a Deixa eu tesoura. até tirar esse feltro aqui, Isso. fica mais fácil. Quem anda é a tesoura, tá? Então, ela vai começar a deslizar sobre o risco, O que tá? a Nancy fala, gente, é que você não pode fazer isso aqui, ó. Eu não Ó, fecho ela. Você não pode cortar fazendo Fechando. até o final da O tesoura, movimento tá vendo? de fechar. Cada vez que eu Você fechar, ó, que eu abriu. fazer isso aqui e fechar, eu vou fazer um dentinho. Então aí, E na vai hora de só, costurar, vai aparecer esses dentinhos. Então eu deslizo, ó, eu vou trabalhando com ele e vou deslizando a tesoura, ó. A abertura dela continua sempre constante, ó. Não fecha o Não biquinho, fecha tá? o biquinho. Senão vai ficar com umas pontinhas e você vem tirando, você vai ver não tem mais peça. Você foi tirando. Isso, aí você vai deformando, né? Uhum. Aí você acerta bem, aonde não cortou completamente. Eu deixei com um vermelho para vocês verem bem. E aí o que que eu faço, ó? Eu tenho já o bracinho cortado. Um Agora deles, é só né? é só desvirar, tá? Eu tô com o bracinho igualzinho, ó. Eu não preciso fazer recorte. Por quê? O que que acontece? Se eu riscar um e depois riscar o outro, Vai sempre ficar dá diferente. uma pequena diferença. Posso fazer? Posso. Para quem tem dificuldade de cortar o feltro duplo, faz simples. Mas aí o que que acontece? Depois você vai ter que colocar um em cima do outro E e acertando as acertar arestas. as arestas. Muito bem. Então veja aqui, ó. Esse aqui, o próprio feltro, ele parece um tecido de patchwork. Uhum. Então você vai fazer o ursinho, ó. Eu já trouxe até ele. Os pezinhos. Os pezinhos Aí são cheios, ó. 4 partes que você São vai 4 cortar partes, isso. Do das pezinho, perninhas e 4 4 dos dos bracinhos. bracinhos. Então, ó, tá aqui tudo cortadinho pra vocês verem, ó. Então eu vou cortar 2 vezes os bracinhos. Pra cada um, 2 pra Pra cada cada, braço. pra cada ursinho, eu tenho que ter 2 bracinhos, Uhum, tá? E aqui as pernoquinhas. 2 perninhas. Agora como nós vamos costurar tudo isso aqui? Um corpinho, tá? Eu corto corpinho duplo. Uhum. Se eu posso fazer na frente de um, atrás do outro também, se eu quiser, né? Isso. Ursinho, aí você Aí, pode. por exemplo, vamos supor que você queira também trabalhar a frente lisa, as costas estampadas. Estampadinho, Eu pode. posso fazer, tá? Nada te impede. Só que na hora de você recortar, então aí você vai recortar separadamente. Uhum. Então, corta umas costas estampada e a frente lisa. Ou vice-versa. Sempre lembrando, se eu for fazer liso de um lado, eu vou usar os detalhes com estampa. Uhum. Se eu vou fazer os detalhes na estampa, eu vou usar o feltro Se liso. eu tô fazendo o urso estampado, Eu uso os detalhes em liso. Senão vai ficar uma Porque passaroca, senão né? você não consegue definir o que é o que, tá? Cortei tudo. Cortei Corpinho, tudo. Corpinho, bracinho, nariz, orelha, coração, boquinha. Então, primeiro passo, eu separo as 2 peças e vou começar. Primeiramente, coloco as minhas orelhinhas. Uhum. Eu posso, para facilitar a minha vida, tá? Eu pego a cola de silicone líquida. Uhum. Então, aqui eu trouxe até uma orelhinha, ó. Eu venho aqui na orelhinha e faço isso aqui, ó. Passo a cola de silicone líquida só nesse meinho dela. Tá. Venho onde eu quero posicionar e coloco. Aí ela vai ficar grudadinha. Pra quê? Pra evitar ela se mexer à medida que eu vou fazer o meu detalhe. Nós estamos fazendo com o caseadinho, Isso, né? com o caseadinho. Focinho. Vejo bem aonde tá a medida, tá? Então, o molde, ó.
eu trouxe um focinho aqui. Tem 2 jeitos. Você pode colocar boquinha pra cima, boquinha pra baixo, tanto faz. Aí é gosto e não se discute, tá? Eu costumo colocar a parte maior pra cima e a parte mais redondinha pra baixo. Ela vai chegar quase na divisa aqui, ó, aonde eu tenho a separação da barriguinha pra cabeça. Vou colando tudo com um pouquinho de cola. Eu posso até... Esse caso, eu só alfinetei. E aí, eu alfineto o narizinho. Já deixo alfinetado. E aí, primeiro eu posso, inclusive, só pregar todo o focinho. Depois eu pego... Depois, eu ponho onde eu vou achar o meio e coloco o narizinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar aqui. Dúvidas. Que linha eu uso? A mais semelhante possível do feltro, tá? Vai ficar um pouquinho destoado? Não tem problema, porque ela vai até dar um tonzinho legal. Como que eu faço? Qual a medida? Eu costumo ensinar minhas alunas sempre assim, ó. Solto a linha, vejo o braço, tá? Ó, o meu braço até o meu pescoço, eu corto. Que é quanto eu consigo puxar, né? Isso. Se você fizer maior que isso, você não tem braço pra puxar. Exatamente. Aí, essa é a linha de meada. É a linha de meada. E a gente faz ponto cruz. Isso. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e vou procurar. Eu tenho 6 fios. Eu venho, lembrando sempre que o pessoal erra muito é isso, ó. Na hora de puxar, pego um fio e puxo, ó. Ó. Ele veio todinho. Depois ele volta. Se eu puxar 2 ou 3 fios junto, embola tudo e eu perco a linha, tá? Isso é fundamental. Venho com uma agulha. A Nancy vai começar a fazer o caseadinho aqui nas pecinhas. Eu vou fazer hoje, vou ensinar um ponto novo, ponto palito. Ponto palito. Então espera um pouquinho, eu já volto já pra você me ensinar. Vou aqui conversar um pouquinho com a doutora Mariana. Nosso brigadeiro tá esfriando. Tá moleza essa cozinha hoje, hein? Hoje tá. Eu tô assistindo hoje aqui. Tranquilo, Você viu? Tá moleza hoje. Bom, antes de fazer aqui... a Jéssica Guimarães fez uma pergunta lá do centro. Assisto sempre que possível. Se eu detectar essas bolhas... Ela pode coçar? Sim, elas podem coçar e podem não coçar. Pode Mas coçar. Se ela coçar, ela vai estourar. Não. Poder coçar, não. Você não pode. Elas podem coçar como sintoma. Pode arder, pode doer. Mas não, você não deve coçar. Você pode passar a mão. Eu fico imaginando a coceira, assim, dá uma coceirinha. Porque qual é o problema de você coçar a unha? A gente coloca a mão nos lugares e entra a bactéria. Aí leva a bactéria da mão. É a coisa mais suja que tem do nosso corpo, né, gente? É embaixo da unha. E aí vai pra dentro da pele, entra a bactéria e infecciona. Aí vai causar mais dor, mais infecção, inchaço, vai arder. Aí não coce porque pode infeccionar. E aí, para eu saber o que passar, eu tenho que procurar um dermatologista, né? Isso. De cuidado básico que você deve ter é usar um sabonete neutro, não coçar, evitar contato com produtos que possam ser irritantes. Por exemplo, você vê que o álcool piora a coceira, vai piorar, porque vai tirar o manto de proteção. Então, evita pôr a mão no álcool, evita lavar a louça, dar a função para outra pessoa. Evita mexer com produtos que você percebe que piora a coceira, né? Muito bem, gente. Essa questão da desidrose, vamos explicar melhor o que é desidrose, porque a gente falou aí da dermatite, que as crianças podem ter. A desidrose é essa bolinha que fica com água. Isso. E aí ela vai estourar. Ela pode estourar sozinha, ou ela vai murchar e ficar aquela pelinha. Ela pode ser das duas formas, dependendo do contato do atrito, ela pode estourar, ou então ela pode regredir espontaneamente, ou com tratamento regressão, né? Com os cremes. E aí, eu, por exemplo, passei numa fase de estresse, ficou lá todas as bolinhas na mão, estou fazendo tratamento, ela vai secar. Ela vai melhorar só com o tratamento ou ela posso ter que ficar fazendo tratamento um tempão, porque eu estou ainda passando por um momento difícil, estou estressado e não sara logo, assim? Pode ser que você pode ser que demore um pouco o tratamento, dependendo do emocional também e do contato que você tiver no dia a dia, né? Uma pessoa que limpa a casa.
todos os dias ela está mexendo com produto químico. Então, o tratamento vai ser mais lento do que uma pessoa que já não tem o contato. Uma pessoa que está passando por um momento de estresse muito intenso vai interferir no sistema imunológico, automaticamente vai piorar a lesão e vai demorar mais o tratamento. Assim como às vezes pode curar espontaneamente também, sem passar nada, sem fazer nada. Sabe que eu tive no pé um pouco, como eu estava comentando com você, e eu curei assim, usando bastante chinelo, daí e hidratava meu pé, punha meia para dormir assim, né? Mas assim, eu queria saber assim, ele forma uma bolinha na planta do pé, né? Que até dói um pouco, né? E ela coça e tal, mas assim, tem alguma bactéria na aguinha ali, alguma coisa, ou é só suor? O que é ali? A desidrose em si não tem bactéria, mas ela tem o suor que interfere, a sudorese, né, a hiperidrose que a gente chama, ela aumenta o suor e aí interfere na coceira, interfere nas lesões. Essa água, então, é o suor mesmo, né? É como é da própria pele, porque são as existe uma lenda, glândulas não pode furar, porque se a água bater em algum lugar, vai crescer outra bolha, aquela coisa. Nada a ver. Vai contaminando, tipo o povo fala, não pode, porque senão vai crescer um É monte. coisa que o pessoal fala da verruga, né? Que se você machucar uma, vai pegar na ponta do dedo, vai nascer outra verruga aqui. É que verruga é um processo viral, né? Então acontece. Normalmente, inclusive falando sobre isso, que é uma coisa bem interessante, o molusco contagioso, que são lesões verrucosas, principalmente em crianças, é muito comum em quem tem a dermatite atópica, quem é alérgico, quem tem a pele mais seca, que não tem aquela barreira de proteção adequada, ela tem a tendência maior a ter herpes, a ter um molusco contagioso. E o molusco contagioso, ele vai se espalhando na criança pela coçadura, né? A criança coça a lesão, e pode pegar outra criança e vai também, passando, né? e pode pegar em outras crianças. São lesões que normalmente elas podem regredir espontaneamente em 2 anos, mas normalmente a gente sugere ir ao médico para fazer a curetagem, a excisão mesmo. Mas é uma lesão que dói, a criança chora, incomoda. Para tirar, né? Incomoda para tirar, tem que extrair a lesão. É muito ruim. Coitadinho dos nossos pequenininhos, gente. Bom, a gente já falou que está ligado com o lado emocional. Tá feio. Então, a pessoa, quando tem esses 2 quadros, ela tem um quadro alérgico instalado. Está associado às alergias respiratórias também, por exemplo? A dermatite atópica, ela está relacionada às alergias, rinite, asma, bronquite. Já a desidrose, não. Mas a desidrose sempre está associada ao paciente a algum outro quadro de alergia, né? Que são diversos. Pode ser uma dermatite atópica, pode ser uma dermatite de contato, uma dermatite irritativa, que são outros parâmetros. Mas normalmente elas sempre estão ligadas. A pessoa tem que estar propensa a ter alergia para poder ter essas lesões na pele também. Isso. Né? E a hidratação é um passo fundamental, como ele disse, que sempre quando você hidrata bem a área, você está protegendo ela, você está dando aquela camada de proteção. Que a gente vai comprar? Estou pensando aqui lá em casa, o pessoal falou assim, não posso usar na criança aqueles de cheirinho, né, que a gente vê com ureia, né? É bom, não é? São hidratantes que eu compro no mercado, ou que eu tenho que comprar manipulado, ir lá na farmácia? Como é que eu tenho que pensar nessa hidratação? Então, a hidratação da criança não é a mesma que a do adulto. Inclusive, você citou sobre a ureia. A ureia tem a porcentagem correta para ser utilizada em criança e não pode ser usada em criança numa porcentagem alta e não pode ser usada em gestante. Então, são cremes, nem todos os cremes que são adequados para você pode ser adequado para o seu filho ou para a vizinha que está grávida ou está querendo engravidar. Um pro outro. Então, não pode passar um para o outro. E aí, os produtos que são adequados, ceramidas, alantoína, óleo de semente de uva, óleo de semente de amêndoa, são substâncias que hidratam a pele, que podem ser manipuladas ou pode ser comprada pronta, tanto na farmácia, inclusive algumas no supermercado também se encontram. Tem lá, tem que procurar que são hipoalergênicos? Hipoalergênicos também, de preferência, que não tenham cheiro, não tenham substâncias irritativas. A ureia é um excelente hidratante, mas ela irrita a pele. Então, se a criança está com fissura ou o adulto está com... ela pode arder as bolinhas, então não pode ser tão interessante nesse momento. Aí o ideal mesmo é você passar por consulta para saber quais são os produtos ideais para você, que vão ser individuais, né? É muito importante isso, viu, gente? Saber qual hidratante usar, porque às vezes a gente vê lá, nossa, eu uso óleo de coco, não é? Não tem pessoa que usa óleo de coco para hidratação?
Pra mim é tão bom, passo na minha cabelo, né? mão, põe nananã, Exatamente. e às vezes pra outra pessoa pode ser terrível, né? Pode ser terrível. Pode tomar cuidado também que óleo de coco pode queimar no sol, né? Ó lá. E acabar irritando e queimando Ainda mais a pele, né? a pele. Aí é ser perigoso. Tá vendo? Então tem os cremes apropriados, hoje em dia com diversos valores, que é fácil ter acesso, então é importante se cuidar. E eu tô percebendo que cada vez mais as pessoas estão alérgicas, né? Exato. Eu conheço pessoas adultas que tem problema de alergia respiratória, Verdade. tem uns alergias do dia a dia aí. E de repente descobre um quadro alérgico super grave, com esmalte, com cheiro, com vários produtos, que não pode usar mais nada. De maquiagem, não é? Com o mundo industrializado, as pessoas estão criando menos resistência, né? Olha lá. E aí acaba com o dia a dia na correria, o estresse, alimentação, tudo isso interfere no sistema imunológico e acaba interferindo na doença, nas pessoas que acabam ficando mais alérgicas. É normal isso e isso está crescendo Tem que cada ter vez contato mais. com a vitamina S, viu, gente? S. Vamos ser limpinho, mas a vitamina S é importante às vezes também, né? Dá um pouco descalço, né? Nas devidas proporções para quem pode. Quem não pode, não pode. Quem pode, vamos ficar de pé no chão. Andar na grama, né? Suar, ter contato ali com as coisinhas do meio ambiente, com as florzinhas que tem pólen, a gente tem alergia a pólen, você já descobre ali, já, rapidinho. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Volto aqui para bater mais papo, responder suas perguntas e depois vamos lá mostrar como é que esse ponto palito que a Nancy quer ensinar pra gente hoje, tá bom? Tudo isso no próximo bloco. Não tem fim, que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta. A Lê já tirou o nosso prato de brigadeiro da geladeira. E ó, como a nossa receita é vegana, a mão tá untada com óleo. Isso. Tá? Não vai untar com a manteiga, Vai né? contando, Porque aí vai contaminou o contando. negócio, né? Vou contando. Pra gente que não é vegano, que tudo bem, tá? Tudo bem, unta com a manteiga. Mas aí não é a receita original vegana. Exatamente. Tá bom? Tá? Vamos fazer direitinho, E você coloca tá? um pouquinho só de óleo, ó, tá vendo? Eu coloquei, já fiz assim. E o Celso tá aí Só empanando aqui, ó. olhando os brigadeiros. né? vai. Sei bem. Vou Entendeu? contar quantos brigadeiros vão... Conta, Polly, não confia. Não vale. Ó, Brincadeira, Celso. Cai de Vai. cara na batata doce aí. Tá prol doce dos tem tanquinhos, problema. Né? Projeto Tanquinho. Muito bem, gente. Viu só que fácil? Receita simples que a Mi compartilhou no Face. A gente foi lá e falou, olha que receita boa para isso é bom aí, segunda-feira. ó. Né? Segunda detox. Delícia. Para quem ficou no final de semana com festa do Dia das Crianças, Pois é. tem que comer muito brigadeiro de batata doce mesmo. Não é fácil, não. Tem mais uma pergunta aqui da Kátia Mendes, lá do Mãe Preta. Ela está dizendo assim, se tiver com essas bolhas, tanto da dermatite atópica como da desidrose, ela pode ir na piscina, na praia, Então ela pode, só que o sol pode piorar, irritar mais. que desidrata mais desidrata ainda, né? mais ainda. E outra coisa, ela pode coçar e acabar infeccionando, porque ela vai ter um contato maior com bactéria na praia, por exemplo. Então pode ser que infeccione pela própria água do mar ou pelo cloro da piscina. E tem que ver se não é micose, se isso é mesmo a desidrose. Porque se for micose, ela não deve ir na piscina, porque é pode super passar para outras contagioso, pessoas, né? Eu fico pensando, gente, areia da praia, você tá com essas bolinhas no pé. Areia da praia tem de tudo, né? Xixi de cachorro, cocô de cachorro, de gato, de cavalo, que aí o pessoal passa ali de cavalo. É verdade. É Tá? verdade. Eu sou. verdade. Eu falo assim, ah, minha filha tá falando isso porque ela não gosta de praia. Realmente, não gosta de praia. Mas tem. Tem o risco Não de é? contaminação. E se você tá, sua criança tá assim, tudo bem, ela vai ficar lá na minha canga, bonitinha, não vou pôr na água da praia, vou levar a piscininha, que ela vai ficar ali. Vale a pena? Considera, tá? Já pensou se piora o quadro? A criança fica com mais coceira ainda? Ou você, adulto, só coceira no pé, gente? Coceira no pé é a coisa mais insuportável do mundo. Nossa, muito, Não é é? muito ruim. Por isso que tem que hidratar e na praia não esqueça de passar muito filtro solar nessa criança. Porque senão resseca mais ainda a pele, o sol, vai piorar as lesões. E é uma coisa assim, a criança não tá na crise, vamos dizer que é uma crise, tá? Não tá com as bolinhas, tá bonitinha, tá lá, tá cuidadinha, tá na fase off da dermatite.
Mas se ela vai na praia e não cuida, não hidrata, pode ser um gatilho para voltar. Exatamente, pode ser um gatilho para voltar e as chances são grandes. Por isso você tem que estar protegendo seu filho diariamente. O bom é usar aquela roupinha, né? E hoje em dia tem roupas com filtro solar, inclusive. O filtro solar ele é recomendado para crianças a partir de 6 meses de idade. Tem os específicos para a criança e todo mundo tem que passar e não esquecer de repassar, que é o mais importante. As pessoas passam de manhã, ficam na praia até as 5 da tarde, achando que o filtro solar ainda está fazendo efeito. Não, assim como a medicação, ele acaba o efeito depois de 3 horas ou na água. Então tem que ser repassado pelo menos a cada 2, 3 horas na criança, em horários de pico, às vezes até mais. Eu sempre sou levei as a meninas... rainha do filtro solar, viu, gente? Nessas coisas de praia e piscina. Nossa, eu gosto muito de praia. Então, assim, as meninas foram bebezinhas pra praia, assim. Então, eu fiz todo, né? Eu levei todo um arsenal, né, gente, de coisas. Mas, assim, aí eu passava o protetor adequado, a hidratação depois do banho bem adequada, com um protetor, um hidratante próprio para a pele. E, graças a Deus, nunca teve nada, embora elas tenham tido na infância essa dermatite atópica. Né? Tem que lembrar também do chapéuzinho, da roupinha, a camisetinha de algodão. Sempre deixar em sombra, nunca deixar ele exposto ao sol durante muito tempo. Esses são os cuidados básicos, porque a queimadura na infância é um dos maiores riscos, porque o sol é cumulativo. Então, o sol que você tomou quando tinha 5, 10 anos, Tá aí. ele vai aparecer quando você tiver 30, 40, numa forma de câncer de pele, talvez. Então, tem que se prevenir. Tem que se prevenir sempre, tem que se cuidar sempre, Olha, hidratando gente, e protegendo. Desse mal eu não corro, porque o sol, nós somos inimigos de longa data, tá? Somos inimigos. Gosto muito dele para secar minha roupa. Só. Mandar um beijo para Cirei Favoreto, para Giselda Sartori, para Melissa, tadinho dos pequenos, né? Também acho, viu, Melissa? Para Pamela Alves. Essa doença atinge só no verão? Não, ela pode ser atingida em qualquer época do ano. A dermatite atópica, ela prevalece mais no inverno e em épocas de umidade baixa do ar, né? Porque aí resseca mais a pele ainda, começa a dar aquela coceira, né? Isso, nessa época é pior. Mas também pode acontecer no verão, aí depende do cuidado, mas ela é... Qualquer estação do ano, a dermatite pode aparecer. O importante é assim, você tem problema de pele aí, coça, às vezes coça mais o cotovelo, né? A área das juntas, né? Coça mais assim o joelho. Percebe que piora às vezes no inverno, porque ressecou mais. Procura então um profissional que possa te indicar o melhor hidratante. Exatamente. Né? Porque às vezes a gente vai hidratando com o que tem em casa mesmo e vai deixando a desejar e vai chegar uma hora que o negócio vai explodir lá. Além de piorar a qualidade de vida da criança, né? A criança não dorme à noite, chega à noite a coceira piora, aí tem dificuldade, chora, aí já começa a atrapalhar no sono, aí já não se alimenta bem, aí é um fator, uma bola uma de neve, né? de problemas que vão se juntando. Irene Camargo também da Vila Nova, um bom dia. Sucesso para você também. Eu vou aqui com a Nancy para a gente aprender a fazer o ponto palito. Já volto aqui com a Mariana, que tem mais umas perguntinhas para a gente fazer. Ai, ai. Primeira coisa, então a orelhinha tá presa, tá? Então eu venho com um nozinho, ponho por baixo para esconder. Isso. E vou começar a fazer o ponto palito, tá? Então, ó, ponto palito. Eu entro com a agulha bem rente no feltro. Do feltro da orelhinha. Saio lá embaixo. Volto aqui em cima da orelhinha, ó. Na mesma direção do anterior. A diferença é que eu não faço argolinha. Não faço argolinha, tá? Este é o ponto palito, gente, que eu vi que ninguém fez ainda. Vamos mostrar então, bem direitinho, Nancy, ó, bem direitinho. Pra trazer. Entra primeiro a agulha em cima da orelhinha, ó, na mesma direção. Quem tem dificuldade de fazer o caseado, essa é uma maneira também de fazer mais simples, tá? Fazer isso daqui para acabamento na lateral não dá. Por quê? Porque ele vai ficar aberto. Exatamente. E à medida que eu for colocar enchimento, aí vai sair. Agora, para fazer só o contorninho, para dar formato de detalhe, ele fica muito bonitinho, tá? Ó. E eu vou fazer isso em tudo. Então, eu vou fazer a volta inteira da orelhinha.
Tá aqui. Eu fiz aqui no azulzinho para mostrar, só que eu fiz com ponto caseado, para vocês verem a diferença. Então, O caseado fica com a linha passando por cima. Isso, aqui, ó, passa a linha. E o palito, ele só vai entrar e sair. São só em cima, pontinhos e sair por baixo, Gostei tá? desse ponto palito, Então, viu? o ponto palito, ele é uma opção pra gente fazer. Por quê? Porque ele ajuda a preencher o espaço, decora e é um ponto mais simplesinho para aquelas que têm dificuldade. Tá então, começando. Pensando em quem tá começando e quer fazer alguma coisa, eu falei, vou mostrar o ponto palito. Muito bem. Então, feito isso, Vou pregar nas as duas orelhas. orelhinhas, aí eu vou vir, tá? Vou vir aqui no focinho, tá? Então, o focinho aqui, eu fiz o ponto caseado. Então, ó, eu deixei ele pregado com um alfinete, peguei um alfinetinho, alfinetei, igual Se eu fiz quiser aqui. passar uma colinha, pode, mas não precisa ser grandão, esse né? é grandão, nem precisa. E aí eu vou no ponto caseado, tá? Então, sempre lembrando que eu vou fazer a argolinha, tá? Então, ó, entra por cima, sai bem rentinho, joga a argolinha lá dentro e fecha, tá? Eu vou fazer... O seu jeito de fazer o caseado é bem facinho, viu, Nancy? É. Ó, jogo lá dentro da eu já agulha. vi, cada um faz do jeito que aprendeu e que gosta e que É acha que mais como fácil. a gente dá aulas na Mega Artesanal, Uhum. a gente vê muita gente tendo muita dificuldade na hora de fazer o caseado. Então eu falo assim, ó, jogou de cima para baixo, jogou a Passou a argolinha argolinha e dentro da puxa. agulha, puxa. Sempre lembrando, não puxa com muita força, porque senão você vai repuxar o seu trabalho inteirinho, né? E sempre dando Não o é mesmo esse efeito espaço. que a gente quer. E sempre dando o mesmo espacinho entre um pontinho e outro. Aproveitando enquanto eu tô terminando aqui, eu quero agradecer o pessoal que na aula passada a gente fez a Teara de Flores. A gente já tá com 7.500 visualizações, tá? Olha que legal. E muita gente curtindo a página do Tintim. Muito bem, né? Tá? E aí eu espero que com esse também a gente consiga alcançar o mesmo sucesso. Ah, sucesso total. Né? Muito bem, orelhinha pregada, focinho pregado. Isso. Vamos pregar o quê? Aí, o narizinho. o narizinho. Então eu venho aqui e procuro o narizinho que ele sumiu. Mas Como tudo ele bem, é? vamos Como lá. ele é, o nosso É um nariz? coraçãozinho. A gente vai então pro intervalo enquanto a gente vai estar na caça do coração. A gente já volta. Ué, Nancy, onde ele... Tem vinho que eu lhe mando outra explicando tintim por tintim. Tintim por tintim de volta, continua aqui com a Nancy. Gente, já estamos no último bloco, Nancy. Já. E a Nossa. gente já achou o narizinho. Que perdido. Tava perdido. Ó, aí eu venho aqui, localizo o meio, o centro, ponho o narizinho e novamente, ou eu faço ponto palito Ou caseado. ou caseado. Tem que pregar tudo costurando. Tudo costurando. ou- Por quê? Porque você vai dar esse brinquedo para uma criança pequenininha. Ela vai puxar. Se você só colar, você tá arriscado, porque ela baba em cima, ela puxa. Então, de repente, ela vai arrancar a pecinha. E eu tava Então, até aqui fazendo meus é. pontinhos já. Tudo que a gente vai construir para criança, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então eu prezo muito para não ter problema. Aí eu vou pegar, ó, uma régua, centralizo aqui, pego aquele risco do olhinho, tá? O acetato, marco ele aqui, venho com a canetinha, passo em cima, risco de um lado e do outro, tá? Então eu risquei esse, Pro olhinho ficar igual. viro do outro lado e risco do outro lado. E seguro a régua na mesma posição, para os dois olhinhos ficarem na mesma direção. Aí a Sueli outro dia já ensinou também a fazer o ponto atrás. Então a gente vai no olhinho trabalhar todinho o olhinho em cima da linha, ó. O ponto atrás. O ponto atrás, De linha tá? preta. De linha preta. Muito bem. Vamos supor que você queira escolher outra cor. Pode. Mas como é olhinho, e para dar o destaque, eu aconselho usar a linha preta, tá? A linha preta de meada, linha preta... Outra dica também que eu vou deixar é que
não tenho linha de meada, mas eu tenho linha de máquina de costura. Dá pra fazer. Dá pra fazer do mesmo jeitinho, tá? Faz dupla, né? Isso. Não precisa nem ser dupla. Ela vai ficar como um fio da meada, tá? Então eu venho com pontinhos bem pequenininho, tá? E faço todo o contorno do olhinho. Isso que é legal a gente falar pra você. Toda a parte da frente do nosso ursinho, tá vendo? O olhinho, o nariz, aqui a parte da boquinha, o coraçãozinho, tudo tem que ser feito antes de fechar. Que depois que você fechar a lateral e encher, não dá pra fazer mais nada. A não ser que você vai fazer o olhinho de canetinha. Aquela canetinha permanente. Canetinha permanente. Ou eu vou colar no narizinho, vou colar um botão. Tudo bem, você pode fazer depois. Aí você pode fazer depois. Mas tudo que vai costurar ou bordar, como é o caso aqui do olhinho da nossa ursinha Tintim, tem que ser feito antes. Tá bom? Isso, e sempre numa parte só. A É, outra vai fica grudar separada, junto, que tá? aí você não enche o ursinho. E aí Fica um você não ursinho- enche. Fica um ursinho de papel. Ele fica um chapado. Então- aí no caso, você pode usar ele para colocar No- aqui em no bastidor. ó. É, não pra fazer um Também pode ser de feito brinquedo. isso. Só o corpinho, só para colocar, mas não Nós pra vamos criança, parar não. nessa etapa, então, de bordar todo ele, para depois a gente fazer o fechamento dos pezinhos e dos bracinhos, para encher e fazer o urso, né, de partes, virar um urso de verdade, é isso? Isso. É, porque amanhã eu chego, eu já vou trazer ele semi-cheio, mostro um pedacinho de como encher. E como a gente monta. E de depois como montar Porque ele. o legal é a gente costurar as peças, né? O legal é costurar, porque aí eu vou ensinar a técnica do ponto invisível para fazer as perninhas e como eu prender botões para ficar articulado os bracinhos, tá? bem. Então você vai ter movimento dos bracinhos articulados. Para isso, olha, eu quero só avisar o pessoal, ó, para quem puder comprar agulha de boneca, que é aquela agulha grandona, ó, tá aqui na minha mão. É uma agulha Porque ela vai grossa. atravessar. Isso, é um agulhão, tá? Chama agulha de boneca. Isso, agulha de boneca. Aham. Que a gente vai passar de um lado para o outro do corpinho, ó. Ah, legal. Para poder atravessar. Porque com uma agulha pequena normal, Não você passa. não consegue fazer esse movimento. Então eu preciso dessa agulha de boneca para fazer a passagem de um lado para outro para pregar o botão. Muito bem. Tá? Nancy, amanhã eu te vejo aqui de novo. É, A Nancy vai continuar fazendo o olhinho do ursinho aqui para adiantar mais uma etapinha, mas é o ponto atrás, senão você faz com a canetinha, tá bom? Isso. E a Eu gente nem vou tá... falar para você deixar seus contatos, que a Nancy... Ah, tem o Face, você tem dúvida, já pode ir lá, Face, né? pode ir lá. Qualquer dúvida, pergunta na minha página, tá? Ou pergunta pra cá, pro Tintim Que a amanhã, gente manda. que a gente amanhã responde e A sua página é faz Artes toda- da Fada. A página é Artes da Fada. Hoje eu vim uniformizada. E aí, ó, tem as fitas também, que eu queria falar também, das fitas Progresso, que é uma novidade do lançamento do Linda. mercado, tá? Que ela tá com os castelinhos para as meninas, tá? E para os meninos as coroas. Ai, se tivesse Tá? essa fita quando eu fiz o chá de bebê. Só com as coroas. É lançamento agora, né? E tem também a coroa só mais fina, tá? Ó. Linda, linda. Então as fitas Amanhã a Progresso. gente mostra Faz tudo amanhã. direitinho. Isso. Amanhã eu vou trazer de novo. E outra coisa que eu vou te falar é que outro dia vocês estavam brigando porque quem Fazer faz laço. laço? Ai, como é difícil fazer laço. Numa próxima oportunidade eu vou vir ensinar vocês a fazer com o aparelho, Olha, o que faz legal. laço, que é um novo lançamento também deles, que isso é facinho de fazer. Para quem tem dificuldade, não vai ter Fazer mais. laço. Tem uma mensagem especial do Guinho pra gente mostrar hoje, Tem pessoal? o nosso Vamos ver? convidado especial. O Dia das Crianças está chegando e você não pode perder o programa Tintim por Tintim nesta quarta-feira. Eu, Guilherme, vou participar e nós temos um programa especial para vocês. Então, temos um encontro marcado nesta quarta-feira. Tintim por Tintim. Beijinho. Muito bem. O O Guinho vai estar aqui com a gente figura, quarta-feira, né? a gente figurar. Imagina, nossa. Vai ajudar uma vai estar aqui bagunça, pra hein? falar, hein? Você, Vai ajudar a Galê. gente Ai, aqui, meu né? Deus do Só céu, vou ver até se preparar esqueceu essa o ingrediente. cozinha aqui. Vai ser uma bagunça aqui, viu, Ele gente? sopra. Doutora Mariana, uma pergunta que não quer calar. Receitinhas caseiras. Devem ser evitadas.
Porque não tem. Primeiro você tem que saber o diagnóstico para fazer o tratamento. Então, a maisena, ela é um produto oleoso que ele ajuda a hidratar a pele, só que ele vai melar. E aí você vai colocar uma roupa, vai sujar. Aí você vai suar, pode causar um odor desagradável. Por isso, talvez não seja tão recomendado. É melhor você usar um hidratante específico para o seu tipo de lesão. Essas dermatites, tanto a desidrose como a atópica, tem assim, acontece mais em mulheres, mais em homens? Não tem, não. Tanto em homem quanto em mulher. Todo mundo está sujeito da mesma forma. Muito bem. Mariana lá do Novo Vem, esse programa tá um doce, viu, Mariana? A Gabriela do Horto, parabéns. Gostei muito da médica, fala muito bem. Obrigada. Obrigada. Valéria, tem tratamento caseiro? Ó, já falei que não. Laser. Aqueles tratamentos de laser, pode resolver essas situações? Não, laser para dermatite atópica não tem indicação. Não, nem para desidrose não tem indicação de laser nenhum. Então laser não pode, viu, gente? A Cida da Vila Nova, boa tarde, o programa tá ótimo. A Vitória Saz, esse brigadeiro fica parecido com o brigadeiro normal? Vitória, fica mais cremoso, é uma textura diferente, mas o sabor de chocolate é idêntico, mas é tá bom? gostoso. Testa, pega uma batata, faz um pouquinho pra você experimentar, tá? Dá para as crianças provarem, não fala que é brigadeiro, não fala que é de batata doce. Vamos ser espertos aí, papai e mamãe. Não fala que é de batata doce, eu preciso fazer isso até com meu marido, só experimenta. Isso aí. E agora já vai ficar esperto lá. Hora, gente. Fica com uma outra textura, tá bom? A Patrícia do Santa Maria, saber de protetor. Ela disse que ela é muito branca. Tem que fazer o protetor mais alto. Essa história do fator de proteção do protetor, eu sempre fico na dúvida. Porque a gente usa lá, protetor número 30, fator de proteção 30. Custa, eu tô chutando, tá? R$50. Aí eu vou comprar um protetor de fator 50, custa R$70. Aí eu não, vou comprar um de fator 80, porque eu sou muito branca, não quero que meu rosto fique com manchinha. Custa R$150. E quando a gente olha o rótulo lá atrás, a gente vê que o fatorzinho de proteção aumenta muito pouco. Exatamente. O que diferencia um protetor do outro? A qualidade. Primeiro não você tem falando de marca. Então, primeiro você tem que usar um filtro de qualidade, não aqueles que você compra em revista, por exemplo. Por quê? Ele não tem o fator de proteção indicado. Você precisa de um fator de proteção UVA, UVB. Se você tem um melasma, uma mancha no rosto, de luz azul, também de protetor. E tem os protetores físicos e os químicos. Os físicos, eles têm o dióxido de titânio, eles têm alguns outros componentes que ajudam a proteger mais a pele do que o químico. Então, depende de cada caso. Se você é branquinha, se você tem mais mancha, dê preferência para o protetor físico. Uma opção é aqueles com base, que tem a cor junto, eles protegem mais do que os sem base. Só que independente deles, tanto o químico quanto o físico, sempre tem que ser acima de 30 e sempre tem que ser de boa qualidade e sempre tem que ser repassado ao longo do dia. Não adianta você passar de manhã e não repassar depois. O ideal é repassar sempre de manhã, depois do almoço, para dar um período, um intervalo adequado, sempre se proteger do sol. E aí, cada pessoa pode usar um físico ou um químico, sempre acima de 30. Todos. Acima de 30. Todos acima de 30. Então, aí se é 50, se é 60, vai um pouco do seu bolso também. Você está disposta a pagar aquele valor lá, que muda bastante, né, gente? Aqui, ó, a Flávia tem mania de passar hidratante logo pela manhã, tarde e noite. Sou viciada no hidratante. Isso pode ser prejudicial? Dependendo do hidratante que ela utiliza, não. Se for um hidratante com perfume, por exemplo, ele pode acabar causando uma irritação, um quadro alérgico no futuro. Mas se for um hidratante prescrito por um dermatologista, mais neutro, aí não tem problema nenhum. Pode ser passado de manhã, de tarde, de noite, principalmente se você for uma pessoa alérgica, né? Aí é o correto mesmo. Não tem excesso de hidratação, não vai me dar outro problema. Por exemplo, passo muito hidratante, mas fico lá com o pezinho na meia, vai ajudar a dar fungo, bactéria, blá, blá, blá. Então, aí depende do tipo de hidratante também, mas se você colocar passar um hidratante, ficar com uma meia durante 14 horas e suando o pé, a longo prazo isso pode acabar virando uma micose, então tem que se cuidar. Então, gente, ficar atento, nem muito nem menos, nem muito nem mais. Equilíbrio, tudo tem que ter o equilíbrio.
O equilíbrio, ele leva Às vezes a dá uma pra saúde passar mais plena. hidratante onde fica as áreas mais expostas, às vezes cotovelo, joelho, né? Mãos. Mão, né, Kira? A gente lava toda hora, então passa mais hidratante na mão. O cotovelo fica ressecado, fica muito na mesa, não dá pra passar mais. O joelho também, tem gente que, né, resseca bastante Que o joelho, resseca né? bastante, tem bastante lesões que são no joelho. Fica muito também, de que são sandália, típicas. mulherada, o pé fica exposto, não dá pra passar mais de uma vez hidratante. Daí, É, e tomar bem. cuidado de passar no pé e usar sandália para não escorregar, né? Exato, principalmente você vai dirigir. É, principalmente você vai dirigir. Pode escorregar os pés. Mariana, muito obrigada pela sua participação. Deixe seu contato, pessoal de casa, que gostou muito, muito de você. Vamos voltar, tá? Obrigada. Eu tenho um consultório aqui em Rio Claro, o telefone é o 35340134. Para quem tem Instagram, meu Instagram é @dermatologiadicas, que eu falo várias dicas de dermatologia. E o Facebook, que tem a página Dermatologia Doutora Mariana Luquim. Muito bem, É um prazer estar aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos voltar, vamos experimentar nosso brigadeiro. Eu nem devia ir lá experimentar, né? Porque eu já comi, né? Você quer mandar beijinho? Manda beijinho então, Nancy. Tá tudo de costas aqui, ó. Pessoal que curte a página, que hoje tava mandando um recadinho pro Tintim, mandando os parabéns pra vocês, tá? Muito bem. Então eu tô passando o recadinho que me mandaram e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e um beijão, tá? Pra galera que tá lá cuidando da minha casa e meu maridão, que tá lá também. Termina logo a obra. É, hein? que eu tô- Nossa, eu tô- Nancy vai ficar de cabelo, ó. Os pedreirinhos estão lá. Ô, louco, manda beijo. Olha, aquela receita que a gente fez, 4, 8, 12, 16. É, fora os dois aí que já Sumiu sumiram. uns... Então dá quase uns 20. 18, É, dá uns 20. 20. É que ela fez uns grandão aí. Uma festinha aí que você quer fazer pequenininha ali só Faz para os umas duas amigos, não é nada pra receitas. fazer com duas batatas, dobra a receita. É, grande, viu? Faz Batata médica, Isso. ó, batata pequena, tá? A batata É. doce é maior que a É. batata normal, tá? Batata Eu usei pequena, uma assim, batata ó. média e tem umas batatonas assim, né? eu usei uma batata grande, assim, ó. Tá? Então pode usar que dá certo. Dá certo. Se você usar o cacau, o gosto fica perfeito, mesmo que você aumente a batata, você pôs o cacau 100%, resolveu, Esse é não o precisa cacau pôr 100%. mais. Ou pode usar também o chocolate em pó 50%. Não achocolatado. Vamos lá, Celso? Ô, mas... Senhor. Nossa, vamos lá. Jogo da velha aqui, hein? Olha... Aprovado, né? Se não avisar... A pessoa fala assim, nossa, Não. esse brigadeiro tá com uma textura diferente, mas você nunca Vai. vai dizer que é de batata doce. Fala que é gourmet. Gourmet. Diferente. Não é? Isso mesmo. Delicioso. Muito bom. Faz. Batata doce tá super em conta. Experimenta, tá bom? Experimenta. Abra o paladar, abra a mente pra Aí é coisas bom pro novas. projeto Tanquinho, assim. Amanhã tem mais Tintim por Tintim. Vamos falar de adoção, tá bom? Nancy volta com a gente pra continuar no artesanato. Já tem receita amanhã do Guinho? É amanhã lá do litro do vinho. Isso A mesmo. gente conta mais amanhã, tá bom? Um beijo grande. Tchau, espero vocês amanhã. Pa'lante con la libertad de Cuba y que la isla entera suba. De La Habana hasta Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que relajo, el vago trabaja.